Fala impressionadores, sejam muito bem-vindos a mais uma aula de SQL no canal #Programação. Eu sou o Marcos e na aula de hoje nós vamos falar sobre um recurso chamado alias aqui no SQL, que é uma forma da gente criar apelidos para colunas e tabelas do nosso banco de dados. O vídeo está bem legal, tenho certeza que você vai gostar, então não esquece de deixar o like no vídeo, que isso ajuda demais a gente, e não esquece também de se inscrever no canal e ativar o sino de notificação para sempre ser lembrado e avisado de todos os vídeos que a gente posta aqui semanalmente. Então é isso, e vamos começar. Bom, hoje na nossa aula nós vamos falar sobre o alias, que como eu falei, é um recurso que permite a gente dar apelidos para colunas e tabelas em um banco de dados. Esse recurso pode ser bem interessante em alguns casos e muito útil também, e a gente vai aprender como fazer nessa aula. Mas antes, lembra que aqui na descrição tem alguns links que podem ser interessantes para você dar uma olhada. O primeiro link é um link com informações do nosso treinamento completo de SQL, o SQL Impressionador. Então, se você quiser aprofundar ainda mais aí em SQL, em bancos de dados, dá uma olhada lá no nosso treinamento completo, que eu tenho certeza que você pode gostar. O segundo link é um link de um mini curso gratuito básico de SQL, se você quiser dar os primeiros passos aí na linguagem e entender como que o SQL pode ser interessante aí para você aprender. Então dá uma olhada nesses links aí que você pode gostar. Mas vamos lá, vamos começar aqui a entender como utilizar o alias. Eu tenho aqui uma consulta ao meu banco de dados na tabela de clientes. E lá eu consulto especificamente ali as colunas de ID cliente, nome. Estou usando essa função upper aqui para retornar o nome em letras maiúsculas, e a renda anual. Tá? Executando esse código, eu tenho justamente esse resultado aqui, essa tabela aqui embaixo, que tem o ID cliente, o nome do cliente e a renda anual. Onde que vai entrar o alias aqui? Repara que no nome da coluna, né, nós temos ali o nome que aparece aqui no meu select, né, que é exatamente ali o nome original das minhas colunas. Então eu tenho ali ID underline cliente, eu tenho esse upper nome, que acabou vindo com o nome ali da função que eu utilizei, e o renda underline anual, né, que foi a renda anual que eu selecionei. Se eu executar ali uma consulta para visualizar minha tabela de clientes, a gente vai ver que esses nomes são exatamente os nomes originais da minha tabela. Tá? Eu estou usando um asterisco para poder selecionar todas as colunas dessa tabela. Então eu tenho lá ID underline cliente, nome, sobrenome, data de nascimento e assim vai. Esses nomes aqui em cima, né, esses labels, esses nomes das colunas, eu posso alterar o texto ali utilizando justamente o alias. Tá? Então aqui no nosso caso, né, nesse select anterior, esse nome que aparece aqui em cima eu posso alterar. E essa alteração pode ser interessante em alguns casos. Pode ser interessante quando o nome original da coluna não é tão intuitivo, né? E aí você pode até se perguntar, pô, então por que eu não coloquei um nome intuitivo no meu banco de dados? Bom, aí entra uma questão, né? Não necessariamente foi você que criou o banco de dados. Geralmente a gente utiliza bancos de dados que já foram criados por outras pessoas. E às vezes esses nomes criados por essas outras pessoas não são tão intuitivos e não dá mais para alterar esse nome. E aí usar o alias pode ser interessante, tá? Então a gente pode usar o alias para alterar a visualização do nome de uma coluna, tá? Para deixar um pouco mais intuitivo, ou geralmente no caso que é mais interessante, né? Quando a gente utiliza uma função, seja essa aqui, upper, pode ser o count, sum e assim vai, o nome que aparece aqui no resultado da coluna é justamente o nome da função, o que não fica tão intuitivo. Tá? Então a gente pode utilizar o alias aqui também para melhorar a visualização. Tá? Então vamos lá, como é que a gente faz essa alteração? Eu vou começar alterando a coluna ID underline cliente, o nome dela, eu vou chamar de um outro nome. E aí, para usar o alias, eu vou incluir esse as aqui, tá? E logo em seguida, o nome que eu quero visualizar. Novo nome, né? O apelido, no caso. Então, ID cliente eu quero, né, visualizar como ID cliente, tudo junto. Já o upper nome, eu quero visualizar como as nome cliente. E renda anual, eu quero visualizar como renda anual. Executando esse código daqui, eu vou ter como resultado a mesma tabela selecionada, as mesmas colunas, só que o label, o nome da coluna aqui em cima, vai ser o nome do apelido que eu dei aqui. Então, ID cliente tudo junto, nome cliente e renda anual. Tá? Um exemplo aqui de como poderia ser interessante eu usar o alias também. Vamos supor que eu queira adicionar uma nova coluna e essa coluna seja uma coluna de renda anual. E vamos supor que os meus clientes tiveram um aumento de R$100 ali na renda anual. Tá? Então, vou colocar aqui um mais 100. Estou fazendo uma operação qualquer. Executando esse código aqui, ele vai me trazer como resultado uma nova coluna
com a renda anual somado de 100. Só que olha só como aparece aqui, ó, renda anual mais 100. Não fica tão interessante. Então posso chegar aqui e colocar S, né, e um novo apelido, né, nova renda, ou renda atualizada. Vou botar assim, ó, renda atualizada. Vou selecionar, vou executar, e aí tá lá, tá bom? Tenho ali a renda atualizada e o nome fica muito mais intuitivo. Então, geralmente, a gente vai utilizar, né, o alias justamente para deixar essa visualização muito mais fácil, né, a leitura ali. Lembrando que esse alias aqui, ele não altera o nome original das colunas na minha tabela. Então, o que eu estou fazendo aqui não é alterar o nome da coluna. O nome da coluna continua sendo ID cliente, nome e renda anual. Só que na visualização dessa consulta, eu estou visualizando ali com um nome, né, um apelido, para ficar mais intuitivo. Legal? Então, com isso, nós utilizamos o alias em colunas. Nós podemos usar o alias também para tabelas. Eu posso renomear uma tabela, né, usar um apelido para uma tabela. Isso vai ser especialmente interessante se a gente trabalhar com joins, tá? Com joins, com subqueries, que são temas que nós já trabalhamos aqui no nosso canal. Tá? Então, é legal a gente trabalhar com alias para tabelas, porque geralmente tabelas podem ter nomes muito grandes. E aí, se eu preciso repetir muito o nome de uma tabela dentro do código, em vez de eu trabalhar com o nome completo, eu trabalho apenas com o apelido. E aí, como funciona para dar um apelido para uma tabela? Logo depois do nome da tabela, aqui, né, no from, eu dou um espaço, não preciso usar o alias e posso colocar um nome. Por exemplo, C. Então, vou chamar essa tabela clientes de C. E toda vez que eu precisar fazer uma referência a essa tabela no meu código, em vez de usar o nome clientes, eu vou usar o nome C. E aí, como é que eu poderia aplicar nesse caso aqui, né? A coluna ID cliente, ela pertence a qual tabela? Ela pertence à tabela de clientes. Anteriormente, eu tinha isso daqui, tá? Quando a gente faz um select num banco de dados, né, implicitamente, o SQL, ele entende que essa coluna ID cliente pertence à tabela de clientes. Né? Eu não preciso, a princípio, colocar isso aqui. Mas quando eu trabalho com mais de uma tabela num código, eu preciso identificar a qual tabela aquela coluna pertence. Isso vai ser muito utilizado em joins e subqueries também. Não vai ser tema dessa aula, mas você pode dar uma olhada aqui no nosso canal sobre esses assuntos. Então aqui, ó, na ID cliente, para eu aplicar esse nome C, eu posso colocar C.id cliente. Repara que ele já até reconhece o nome das colunas. Legal? Então C.id cliente vai ser ID cliente. Upper de C.nome, por que C.nome? Coluna nome da tabela cliente. Ah, mas como é que ele sabe que o C é clientes? Porque eu dei um apelido aqui, tá? C.renda anual e C.renda anual aqui também. Selecionando esse código e executando, eu vou ter exatamente o mesmo resultado, só que agora trabalhando com alias de tabelas. Fechado? Então é isso, espero que tenha ficado claro essa aula sobre alias, uma aula bem objetiva, mas muito útil também. Então, sempre que você precisar trabalhar com apelidos das colunas e tabelas no seu banco de dados, você pode utilizar dessa forma daqui, tá bom? Então é isso, grande abraço para você, ótimos estudos e a gente se vê numa próxima aula.